Estamos no dia 40 da guerra de Israel contra o Hamas. Tropas israelitas entram no sobrelotado Hospital Al-Shifa, o maior de Gaza. Presidente chinês nos Estados Unidos para encontro bilateral com Joe Biden à margem da 30ª Cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Pedro Sánchez prestes a renovar mandato à frente do governo espanhol. A amnistia para os independentistas catalães contestada na rua. Quase 500 anos depois, abre ao público o quarto secreto de Miguel Ângelo em Florença. Uma operação precisa e seletiva contra o Hamas. É desta forma que as forças de defesa israelitas justificam a entrada no Hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, que estava já sitiado desde sábado. Não há ainda imagens da operação, mas há notícias de que tanques e outros veículos militares passaram os muros do hospital e as tropas de Israel entraram numa das alas do edifício. Tel Aviv acusou o Hamas de ter montado um centro de comando dentro do hospital, uma informação validada por Washington. I can confirm for you that we have information that Hamas and the Palestinian Islamic Jihad use some hospitals in the Gaza Strip, including Al-Shifa, and tunnels underneath them to conceal and to support their military operations and to hold hostages. O Ministério Palestiniano da Saúde, liderado pelo Hamas, tinha pedido um cessar-fogo para transferir mais de 30 bebés prematuros que não dispunham de incubadoras funcionais. No sábado, esgotaram-se as reservas de combustível do hospital e, sem energia, tornou-se impossível garantir o apoio aos pacientes em estado crítico. No resto da faixa de Gaza, a situação não é muito diferente. Nas contas da ONU, 22 dos 36 hospitais não estão a funcionar e os que permanecem abertos não têm material suficiente para realizar cirurgias críticas e deixaram de ser lugares seguros. يعني سمعت سوق قصب ما درتش الا حالي في المستشفى. هاي المناطق اللي بيقولوا عنها امنه يعني دير البلح الامن وين فيش منطقه في في قطاع غزه امن. لا في سوق ولا في منتزه ولا في مدرسه ولا مستشفى كله مستهدف. O Hamas acusa Israel de cometer mais um crime de guerra ao invadir o hospital Al-Shifa. De acordo com o movimento islamita, a guerra em território palestiniano já fez mais de 11 mil mortos. 2/3 são mulheres e crianças. O presidente chinês Xi Jinping chegou a São Francisco para a Cimeira Estados Unidos-China em um muito antecipado encontro com o homólogo Joe Biden. É a primeira viagem do líder chinês ao território norte-americano em 6 anos. Os especialistas esperam que o encontro ajude a estabilizar as relações bilaterais e a injetar um novo impulso na recuperação económica mundial. Joe Biden disse esperar que o diálogo seja abrangente e inclua as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, bem como assuntos tensos como a situação de Taiwan. Ao mesmo tempo, o presidente norte-americano promete esforços para melhorar as relações entre os dois países que se deterioraram desde o início do ano. To get back on a normal course of corresponding, being able to pick up a phone and talk to one another if there's a crisis, being able to make sure our military still have contact with one another. We can't take, as I told you, we're not trying to decouple from China, but what we're trying to do is change the relationship for the better. O encontro bilateral tem lugar durante a 30ª Cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico, que, por ser um agrupamento único de economias e não nações, conta com a participação controversa de Hong Kong, governado pela China, e de Taiwan, que, apesar de independente, é considerada por Pequim como parte do seu território. A Câmara dos Representantes aprovou um prolongamento do orçamento do Estado Federal que permitirá impedir uma paralisação dentro de 3 dias da administração dos Estados Unidos. O texto, apoiado por eleitos democratas e republicanos, deve ser adotado pelo Senado até à meia-noite de sexta-feira para sábado, de forma a evitar que 1,5 milhão de funcionários se vejam privados de salários, bem como importantes perturbações no tráfego aéreo ou o fecho dos parques nacionais do país. A Comissão Europeia reviu em baixa as previsões de crescimento económico para este ano e para o próximo nas chamadas previsões de outono, quarta-feira, em Bruxelas. O Executivo Comunitário estima que o crescimento do PIB em 2023 será de 0,6%, ou seja, 0,2 pontos abaixo do previsto no verão.
O valor é estimado tanto na média dos 27 países da União Europeia como nos 20 que usam o euro. As causas são o elevado custo de vida, a fraca procura externa e a contração monetária. Mas a Comissão Europeia está otimista de que virão melhores dias. Over the next 2 years, private consumption is set to be the key growth driver, as wage increases should outpace inflation, lifting households' purchasing power. A robust labour market is also set to contribute. The recovery in private consumption could be even stronger in the absence of the high savings rate expected to persist over the forecast horizon. Para Portugal, a Comissão Europeia prevê um crescimento do PIB de 2,2% em 2023 e de 1,3% no próximo ano. Apesar do alto custo de vida explicar o abrandamento económico, a tendência é de quebra contínua. Os preços no consumidor desceram para 2,9% na zona euro em outubro, muito abaixo dos 10% que se verificavam há um ano. Mas a guerra na Ucrânia continuará a pesar na capacidade de recuperação da União, apesar dos esforços para encontrar fornecedores de energia alternativos à Rússia. Os analistas estão preocupados com o chamado motor do bloco europeu. Those countries that are much more energy dependent, or had been energy dependent on Russia, and actually have an economy that is very energy intensive, are the ones that are bearing the greatest cost. And here really I'm thinking about Germany. Germany really is the engine of the European Union, and if Germany is not growing, then the rest of Europe will also feel the impact of that. Pela primeira vez, as previsões abrangem a Bósnia-Herzegovina, a Moldova e a Ucrânia, 3 dos países que querem entrar na União Europeia. As 3 economias revelam números promissores, com o caso da Ucrânia a mostrar uma resiliência notável em 2023. Pedro Sánchez está prestes a renovar o mandato como primeiro-ministro de Espanha. Falta a votação esta quinta-feira, mas o chamado debate de investidura ganha um estatuto de formalidade depois da aprovação da lei da amnistia feita à medida dos separatistas catalães. O governo diz que o texto foi escrito à prova de lacunas legais que comprometam a aplicação do perdão aos promotores do referendo independentista de 2017 e enviou-o já para Bruxelas. Para algunos especialistas, la aplicación de la ley será decidida precisamente a nivel europeo. Yo creo que aquí hay una cuestión que, desde una perspectiva jurídica, quizá hay que tener en cuenta, que es la posibilidad de que los jueces españoles planteen la famosa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La cuestión prejudicial sí paraliza también la aplicación de la ley hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre esa cuestión prejudicial. Espera-se que, num prazo máximo de 6 meses, as pessoas condenadas por secessionismo, incluindo o antigo presidente catalão Carles Puigdemont, possam regressar à Espanha. O projeto de lei inicia agora um longo caminho de tramitação parlamentar, onde os independentistas catalães anunciaram que vão tentar introduzir algumas alterações, mas isso não vai impedir que Pedro Sánchez tome posse com uma maioria absoluta na primeira votação. Com a contestação pública dos partidos de direita ao acordo parlamentar, a preocupação nestes 2 dias é impedir manifestações para cercar o Parlamento. En la retina quedan el asalto al Capitolio de Estados Unidos o la invasión de las instituciones de Brasil por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro. Aquí 1 millar de policías velarán porque los procesos democráticos en España transcurran con normalidad. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Graças a uma campanha policial histórica, foi identificado o corpo de uma mulher encontrado há 31 anos na Bélgica. Trata-se de Rita Roberts, uma cidadã britânica. Roberts é uma das 22 mulheres assassinadas que a Interpol tenta identificar através desta campanha lançada no início do ano. A campanha marca a primeira vez que a Polícia Europeia torna pública uma lista de pormenores das vítimas, procurando informações sobre corpos não identificados. Normalmente, estes pormenores só circulam internamente entre a rede de forças policiais da Interpol em todo o mundo. Um pequeno espaço de 30 metros quadrados escondeu durante quase 500 anos um tesouro. É o quarto secreto de Miguel Ângelo. Durante séculos foi uma sala de arrumos dentro da Basílica de São Lourenço, em Florença. Só em 1975 é que estes desenhos foram descobertos sob 2 camadas de gesso.
Miguel Ângelo ter-se-á escondido nesta sala durante 2 meses, em 1530, quando foi perseguido pelo Papa pelo apoio que deu à República de Florença contra a família Medici e contra o Vaticano. È un impatto forte perché sicuramente è un ambiente che ti cattura proprio da tutte le parti, ti trascina in una specie di capsula del tempo dove si vede come facevano loro a inventarsi un'opera d'arte, mi sembra bellissimo. Rinchiuso in questa piccola stanza, Michelangelo trovò il modo di non annoiarsi e di portarsi anche avanti con il lavoro, utilizzando per i suoi disegni l'unica superficie disponibile, le pareti del suo nascondiglio. É possível que alguns destes desenhos pertençam a discípulos de Miguel Ângelo, mas há traços em que a mão do gênio renascentista parece inconfundível. Questi sono disegni che sono proprio esercizi della mente, del progetto mentale dell'artista che lo traduce in disegno. Ce ne sono alcuni che hanno proprio una manualità e un'energia nel segno che li rendono qualitativamente superiori agli altri. Estudos sobre o corpo, as marcas negras das tochas que serviam para iluminar a sala e a complicada composição de figuras entrelaçadas contam nestas paredes a storia di un artista che non parava di esplorare attraverso il design. Sono stati messi in relazione in genere con le pitture della Sistina, in qualche modo ricordano anche un po' la creazione con Dio Padre che proprio vola nell'aria e quindi anche se non identico però insomma ricorda molto. Quase 500 anos depois, a Sala Secreta de Miguel Ângelo abre finalmente as portas ao público.